24 de fevereiro de 2017. Sindicato de Árbitros do Estado sai em defesa do juiz do derby e critica presidente do Corinthians. Corinthians prioriza a Copa do Brasil e amanhã contra o Mirassol, o técnico Carille vai colocar em campo uma equipe alternativa. Eduardo Batista conversará com preparadores físicos e não descarta a estreia de Borja contra a Ferroviária. Abadá. O abadá para a imprensa hoje aqui no CT só vale mesmo nos 15 minutos iniciais durante a conversa de Rogério Ceni com os jogadores. O bloco titular tricolor está indefinido. Ricardo Oliveira sai em defesa do Santos em razão das críticas que o time vem recebendo. Atacante diz que não está feliz, principalmente pela falta de apoio da torcida. E ainda, os preparativos para as semifinais da Taça Guanabara. É sexta-feira de carnaval. Pá. Gazeta Esportiva começa naquele ritmo, porque hoje tinha que estar aqui, ó, as cuícas e os tambores, né? Não é tambor no carnaval, né, Celso? Você que é especialista. Não entendo absolutamente nada de carnaval. É isso aí, gente. Gazeta Esportiva está chegando com essa energia toda e começa falando da polêmica envolvendo as atrapalhadas do juiz Thiago Duarte Peixoto no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Quero só ver o que o Flávio Prado vai falar sobre isso. Inconformado com as declarações feitas após o jogo pelo presidente do Coringão, Roberto de Andrade, o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, Arthur Alves Júnior, reuniu a imprensa hoje para uma entrevista coletiva. Gabriel ou Michael? Com os dois jogadores usando máscaras, a confusão de quem é quem pode até ser aceitável. Mas o erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto no clássico da última quarta-feira, quando expulsou o volante Gabriel e na verdade deveria ter dado cartão amarelo para Michael, não passou batido pelo presidente do Corinthians. Ainda nos vestiários da Arena em Itaquera, Roberto de Andrade alertou que faria de tudo para o juiz não voltar a apitar nenhuma partida. Uma declaração que revoltou o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo, Arthur Alves Júnior. Não vamos admitir um presidente de um clube que estava prestes a ser deposto, de um processo de impeachment, falar do meu associado do jeito que ele falou. Não vamos admitir, seja qual clube for, quando o nosso árbitro foi para uma entrevista coletiva, ele foi com o coração aberto. O que sempre nós lutamos para que o árbitro pudesse falar com os senhores, que tem que dar uma satisfação à imprensa. Nosso árbitro não vai esconder nada. E aí, a federação agiu bem, colocando o árbitro para falar. A Federação Paulista de Futebol e a CBF afastaram o juiz Thiago Duarte Peixoto por tempo indeterminado. O mesmo deverá passar por testes físicos, técnicos e psicológicos. Nós estamos também repudiando um documento aí, uma notícia que saiu, que o árbitro será punido por 360 dias no tribunal. Não pode acontecer isso e não vai acontecer isso. Eu conversei com o Dr. Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, onde tenho orgulho de ter o indicado para representar nosso sindicato no tribunal. Ele abriu as portas do tribunal e disse que será transparente o processo. E nós acompanharemos. Para o presidente do sindicato, de uma forma ou de outra, o gol de Jô aos 44 minutos do segundo tempo aliviou a culpa de Thiago. Graças a Deus, não interferiu no resultado. É o que o árbitro sempre preserva. Que meu erro, quando acontecer, que não interfira no resultado. O árbitro é o maior lutador para legitimar um resultado. Ele não quer propagar injustiça. Por isso que ele é árbitro de futebol. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um erro grave, mas também, não dá para você condenar um árbitro a encerrar a carreira ou ficar longe do seu trabalho por causa de um erro, que, para sorte dele, realmente não interferiu no resultado. Poderia ter sido muito pior. Eu acho que serve muito mais como aprendizado
por causa da arrogância, por causa da prepotência. Ele teve ali auxílio e uma série de coisas que poderiam levá-lo ao acerto, né? A reclamação contínua dos jogadores, a própria palavra do quarto árbitro, ele preferiu bancar o que ele supôs. Não foi nem o que ele viu, foi o que ele supôs. Porque ele não viu o atleta que fez o puxão. Ele apenas concluiu que poderia ter sido o Gabriel, porque o Gabriel era o primeiro que estava à frente dele. Então não havia razões para tamanha convicção. Prejudicou, errou, mas eu acho que o árbitro aprende com isso. Então, eu acho que é diferente se fosse um comportamento pautado na má-fé, com o objetivo de alterar um resultado por, sei lá, qualquer razão. Não me parece o caso. Então, má-fé é grave. O erro, ele é indesejável, mas aprende-se. Assim como um jogador erra um pênalti, assim como um goleiro falha, assim como um treinador muda mal, um árbitro também está sujeito ao erro. Foi um erro grave, mas apenas um erro. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Há que se compreender o seguinte, o Roberto Andrade, quando ele deu a declaração, ele estava possesso, como todos nós. Todos nós ficamos revoltados porque o futebol, no caso do Roberto não, mas no nosso caso é o nosso ganha-pão. Quando há uma interferência desse esporte, muito chato, eu fiquei muito bravo. Depois vai baixando a bola, então isso tem que ser considerado também. A posição do Roberto foi a posição do torcedor que estava louco da vida. E naquele momento era muito difícil. Aliás, parabéns ao Gabriel, que teve uma frieza impressionante. Porque se ele vai para cima dos caras e enfia porrada, não é o que eu defendo, não é o que eu quero. Só estou colocando a situação. Imagina, o cara trabalha, tem a família, tudo aquilo, e aí sai desse jeito do jogo. Então ele teve uma frieza. Parabéns ao Gabriel, que ele foi muito frio naquele momento. Fala um outro palavrão, mas pô, também seria demais se não falasse. Até porque ele estava sendo punido injustamente. Claro, não, um negócio absurdo, em cima de uma tensão. O problema, Celso, é a tensão. O momento era muito tenso no Corinthians e Palmeiras. Também entendo a posição do presidente do sindicato, que tem que defender o filiado dele. Mas vamos baixar a bola, porque, como o Celso disse, foi um erro. E algumas coisas que ficaram, que são importantes serem ressaltadas. Tomara que essa posição de árbitro falar seja daqui para frente uma coisa direta, uma coisa que aconteça com certa regularidade. Não houve nenhum tipo de boa vontade. É que eles perceberam o tamanho da encrenca. Para usar um termo mais educado. E contra quem era. Porque se é contra a Ponte Preta, contra o São Bento, segue o enterro. Mas era contra o Corinthians. Aí o buraco é mais embaixo. E aí resolveram fazer o que deveriam fazer sempre. Ou seja, o árbitro vai lá e se explica. Errei, tal, normal. Corrigiram a súmula, que também é bastante razoável. Já deveria ter sido feito antes. Vários jogadores foram expulsos injustamente. David Braz mesmo aconteceu há pouco tempo. E não se corrigiu. Então, acho que essas coisas elas precisam ser feitas com cuidado. E que se crie uma nova situação. O Thiago é um bom árbitro. Ele um pouquinho azarado, né? Já aconteceu aquele caso lá, quando a mãe dele morreu, ele levou uma camisa para o Hospital do Câncer de Barretos, que ajudou a mãe dele, que foi uma coisa legal, bonita, tiraram uma foto e ficou, pô, o cara é corintiano, com bobagem total. E olha só o lado psicológico, quando se fala do preparo psicológico. Ele perdeu a esposa, ela estava grávida de 7 meses e a esposa dele morreu ano passado. Do juiz? No dia do jogo, fazia exatamente 11 meses que ela tinha morrido. Salvar a criança, não foi uma coisa desesperadora e tal, ela teve um problema, aquele H1N1 e tal, essa coisa assim. Ou seja, o rapaz, ele... Estava grávida de 7 meses, você não falou mesmo. Estava grávida de 7 meses, quer dizer, é um ser humano, a gente você esquece disso. Esquece disso. Claro. E ele errou, agora, errou por quê? E é uma coisa que ele tem que corrigir, foi arrogante mesmo. Foi Arrogante mesmo. Ou ele podia achar que o outro estava enganado. Não, mas é que foram dois, essa é a informação que eu vou trazer aqui. Por que ele chorou no vestiário? Porque ele foi esculhambado pelos auxiliares. O quarto árbitro que a Globo pegou falando foi um. E o Emerson de Carvalho, que é árbitro FIFA, que já fez besteira também, aquela vez que teve 3 impedimentos, ele não marcou, também aprendeu, o árbitro de Copa e tal. Ele avisou, não foi ele. E o Thiago, naquela coisa de, né? Eu mando, eu faço. Então, essas coisas você aprende com o tempo. Mas você ele foi muito aprendeu, feliz. gente. Eu acho, você falou isso, o cara aprende. Puta, não vou fazer de novo. E o Thiago... E aí os caras chegaram lá e ficaram malucos. Porra, se ferrou toda a nossa arbitragem. Sabe, a coisa já pegou para ele no vestiário. Já foi pesado lá. São lições que o cara aprende na vida, mas nós não podemos esquecer que é um ser humano e que erra. Agora, eu só quero cobrar o seguinte. Quando o erro for contra pequeno, tem que ser o mesmo tratamento.
Porque só houve essa providência, inclusive da federação, porque foi um erro contra um time grande. Gravíssimo, seríssimo. Poderia ter mudado o jogo. E, como disse o Arthur aí, felizmente, né? Não sei se foi, mas enfim, não mudou o resultado, ainda bem. Mas a verdade é que isso talvez poderia acontecer o pior para ele lá em Itaquera. Claro, claro. Ou seja, isso aí tem que acontecer com todos. Com todos. Quando errar contra a Ponte, contra o São Bento, contra o Mirassol, contra o Linense, tem que tomar a mesma providência. Não é só contra a grande. O grande eles têm medo. Aí o pequenininho eles ferram, aí não dá. Então acho que o Thiago vai ter que tomar a suspensão, sem dúvida. Não, mas também não pode, ano, né? Não pode, não, isso é bobagem. Que é isso? Não pode pagar por todos os pecados que existem até hoje. E normalmente o tribunal se ajeita, se conversa. Então acho que ele vai pegar inicialmente 100 dias. Aí ele é um árbitro que interessa para o brasileiro, que ele é bom árbitro. O Coronel Marinho, que está lá na arbitragem da CBF, gosta muito dele, foi o que o ajudou a subir aqui na Federação Paulista, além do trabalho dele. Acho que vai ficar, vai dar um mês e pouco, e para por aí. E aí acho que outra discussão, tem que profissionalizar a arbitragem também. Claro que tem. Não que isso vai interferir num erro, não. Mas, por exemplo, a informação que ele foi de metrô para lá. Foi porque estava... Não, mas aí ele tinha um carro para ir. É que o trânsito estava congestionado. Lembra que deu um problema lá, choveu pra caramba e tal. Aí ele pediu para deixar na estação o carrão do metrô e foi de metrô. O que foi inteligente. Chegou bem cedo e tal. Então acho que... Foi responsável. Mas não é porque ele não tinha condição. Sim. É porque realmente pensou correto. Vamos chegar de metrô, foram cedo e tal. Até aí tudo bem, metrô é ótimo. Pô, se todo mundo fosse de metrô, seria bom. Gente, vamos falar a verdade? Errar é humano, como o Flávio falou. E ele é um ser humano. Não quer um ser humano? Põe um recurso eletrônico. Pronto. Enquanto tiver um ser humano apitando, vai ter um erro. Mas eles usaram o recurso eletrônico, é que ele não quis saber, não. Não quis saber. Bom, e outra, quer saber? É bom. Ele tem personalidade. Não, aí também não. Aí é burrice. Desculpa. Bom, mas ele... Tô defendendo ele. Agora com essa história aí, gente, agora essa coisa não tem nada a ver com a outra. Pra mim tem a ver. Dar entrevista deveria ser obrigação. Transparência ele deu entrevista. Então, o que eu estou falando. Foi obrigado pela federação, mas que agora passa a ser uma postura normal. Teve problema, o árbitro vai dar entrevista. Isso é legal. Isso aí mostra transparência. Eu acho que é importante. Errei. Aí, a partir do momento que errou, todo mundo vai falar, errou, é humano. Agora errou, ainda sai, com o nariz empinado, aí não dá. Tanto é verdade que aquela entrevista foi uma armação para que baixasse a bola, que ele preencheu a súmula com um erro. Quando ele foi dar entrevista, ele fala assim, eu sei que eu errei, tal. Se ele sabia que errou, por que só alterou a súmula no outro dia? Então ele continuava convicto, mas tomou uma pressão, falou, vai lá, fala isso, e baixa a bola, assume que errou, e no dia seguinte ele corrigiu a súmula. Isso. Ok, ficou menos mal. Pelo menos alguém saiu e falou alguma coisa. Isso foi bom. Eu acho que tem que passar a ser assim. Isso. Bom, como que ontem a gente teve um pequeno probleminha técnico e a enquete não estava no ar para votação no site gazetesportiva.com, hoje a gente repete a pergunta. E hoje você tem todas essas informações que o Flávio Prado trouxe para a gente aqui. E, enfim, a bola já baixou um pouquinho. Um erro como o do clássico Corinthians e Palmeiras pode acabar com a carreira de um árbitro? Sim ou não? Eu não gosto desses julgamentos, sabe, assim, essas coisas, sim ou não, acabar com o gato da bola lá, acabou a vida. Você fala uma coisa errada, acabou a sua carreira. Deus que me livre. Olha, se tem uma coisa que a gente não deve fazer, eu já falando aqui da enquete, é não julgar para não ser julgado. Não julgar. Mas aí tem uma outra questão. Árbitro de futebol, o juiz, ele está lá para quê? Para fazer justiça. Mas ele achou que ele estava certo. Não pode, ele não, assim... Ainda assim, ele tem que estar preparado o suficiente. Ele teve todos os elementos para mudar de ideia. Ele teve informação do quarto árbitro, ele teve jogador do Corinthians falando. Poxa não teve vida, do Palmeiras. Não teve do Palmeiras que poderia também, sabe, num gesto de... Eu concordo, sim. Eu acho, sabe, é um gesto de fair play. Fair play não é botar a bola para fora. Num ato desse... Já aconteceu na Alemanha, já aconteceu em vários lugares. Mas a Alemanha é campeã do mundo e o Klose é o maior artilheiro da história das Copas. Se o Keno faz isso, como é que ele volta para casa depois? Peraí, também não vamos tirar a rivalidade e tal. Mas ele fair play já fica muito mimimi. Mas ele poderia ter mudado de ideia, não mudou. Foi um erro, ele deve ser punido por isso. Agora, daí encerrar a carreira é um exagero absurdo. Não, claro que não. Eu acho que não vai encerrar, mas vai ser marcado. Aquele é o árbitro daquele. Sim, vai ser marcado. Isso vai ter. Mas tá tudo certo, faz parte do folclore também. Eu acho que ele ainda vai ser um grande árbitro, esse rapaz, viu? Teve time da Série A dando adeus à Copa do Brasil neste final de semana. O Coritiba acabou eliminado em casa pelo Asa de Arapiraca. E Asa aprontando de novo. E pela Copa da Primeira Liga, o Internacional fechou a primeira fase com uma campanha perfeita.
No Couto Pereira, o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Asa de Arapiraca por 2-0. Heron e Leandro Kivel fizeram os gols do time alagoano. O próximo adversário sai do confronto entre Paraná e Bahia. Menos de 24 horas depois de vencer o Oeste pela Copa do Brasil, o Internacional entrou em campo diante do Criciúma em jogo válido pela Primeira Liga. Com um time totalmente reserva, o Colorado precisou virar o resultado com gols dos garotos Cláudio Vinck, Andrigo e Diego. O placar de 3-1 encerrou uma campanha de 100% de aproveitamento do Inter na primeira fase. O adversário nas quartas de final será definido por sorteio. Não, só uma O coisinha. Flávio quer dar uma palavrinha. Só uma coisinha. Asa de Arapiraca e o Curitiba é verde, né? Verde branco. Eita! Nunca aconteceu, mas poderia ter acontecido com outros verdes. Cuidado, tá? Técnico da seleção argentina, Edgardo Balsa, concedeu nesta semana uma entrevista exclusiva à agência de notícias France Press. O treinador falou sobre o sonho de conquistar a Copa do Mundo e falou sobre as frequentes comparações entre Messi e Maradona. Confira. Sim, me imagino. Sim, me imagino levando a Copa e entregando ela nas mãos do Papa com Messi como capitão. Como dizia desde o início, não me imagino estar nessa profissão sem o sonho de ser campeão. Vamos tratar de lutar todos juntos para ver se conseguimos chegar até a final do Mundial e ganhar. Até porque assim catapultaria Messi definitivamente entre os melhores da história. Eso lo terminaría de catapultar con los mejores. Lo que pasa es que a la selección argentina no le roza el problema que tiene hoy. A seleção argentina não é atingida pelo problema do futebol argentino, está contaminada. 90% dos jogadores jogam no exterior em equipes de primeira linha e estão atuando. Os jogadores jogam no exterior, jogam em equipos de primeira linha e estão jogando. A Lionel eu lo veo muito feliz e obviamente que vejo Messi muito feliz no Barcelona e, obviamente, que estando bem e contente. Seu rendimento pode ser melhor, porque o futebol é um jogo e a parte emocional conta bastante. E a parte anímica também joga um papel importante. Vejo por aí que querem comparar Messi com Maradona e não tem nada a ver. Diego jogava outro futebol. Eu joguei nessa época onde dávamos cada pontapé e éramos expulsos só depois do 10º. Hoje, você dá um pontapé e já é expulso. Se jogava outro futebol, com outra velocidade. Mas são jogadores extraordinários. E, sem dúvida, a história vai colocar Messi aí, entre os melhores. Tá otimista ele, né? Olha, Celso, eu vou dizer uma coisa pra você. A taça pro Papa com o Messi do lado, e tem gente que aposta que ele não vai durar mais um ano. Sonhar, eu acho que é o mínimo que ele tem que fazer, né? Então, ele pode sonhar, ele está pensando, mas também concordo com você que duvido que ele chegue na Copa. Agora, se chegar e se ganhar, eu acho que o outro técnico campeão em 2022 vai ser um macaco. É verdade, se o Balsa for campeão do mundo como treinador de futebol, numa época... Já ganhou 2 Libertadores, Flávio. Pois é. Mas... os times, né? Que tem, sim, sim. Mas se ganhar a próxima Copa, um macaco vai ser o técnico. Pode ter certeza, um macaco, uma galinha. Por quê? O Balsa não entende nada, o Balsa é muito ruim, muito ruim. Esse aí é o tipo do jato, esse jato moderno dirigido por um piloto de teco-teco. Ele é muito ruim. A gente viu aqui no São Paulo. São Paulo não tem nada, não tinha estrutura. O pobre, terrível. Não está na Libertadores pela incompetência dele. O Rogério chegou, mudou tudo assim, ó. Né? Não é que o São Paulo seja maravilhoso, mas, pô, com ele é um horror. Imagina, aí pode pôr, sei lá, um sapo de técnico. Se agora, ele for campeão. Eu vou te falar uma coisa, e podem me chamar de argentino, o que for, mas pela história, por tudo que fez, o Messi merecia uma Copa do Mundo. Mas não com o Balsa de técnico. Não, tudo bem, mas merece ser campeão da Copa do Mundo. Não com o Balsa. Não pode. Com o Balsa não. Não pode. E olha os técnicos que a Argentina tem, pô. Ela tem Bielsa, ela tem Pochettino, ela tem Berizzo, ela tem São Paulo. Porra, vai ter com o Balsa não, né, porra? Mas ele você poderia dizer assim, o Cristiano Ronaldo também merece. É que assim, é muito difícil você imaginar Portugal ganhando uma Copa do Mundo. Ganhou uma Eurocopa. Ganhou uma Euro. Né? O Messi, poxa vida, você vê os grandes jogadores campeões, Maradona, Pelé, Romário, Ronaldo, Zidane, poxa vida, o Messi, com tudo que ele já produziu muito futebol, muito monstro que não foi, né? No nível do Messi, Cruyff, Puskás, né? Teve também um monte que não foi, mas faz parte, isso não diminui a Copa.
Se um cara começa a ganhar a Copa, azar da Copa, sem dúvida. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, tem o Twitter, twitter.com/Gazeta Esportiva, Facebook Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta e também o nosso canal no YouTube, Gazeta Esportiva, tá bom? É isso? Esqueci alguma coisa? Acho que não. Tem Instagram, Gazeta Esportiva, eu gosto muito do nosso Instagram. E atenção, esse final de semana tem folia, tem carnaval, tem serpentina, tem confete, tem tudo, mas também tem mesa redonda Futebol Debate e a rodada, né, vai ser debatida às 9 da noite. O programa vai ter tudo que rolar nos jogos do final de semana. Mas você precisa ficar ligado, porque nesse domingo o programa é mais curtinho, tá? Tem meia hora a menos de duração. Apenas 1h30 de duração, tá bom? Então começa às 9h, termina às 10h30. Então, porque aí depois você vai pra farra, entendeu? A gente não, a gente vai pra casa, mas você vai pra farra. Então a gente te espera às 9 da noite aqui na telinha da Gazeta. Certo, Flávio? Sim, perfeitamente. O programa vai ao vivo, vamos comentar tudo que rolar no final de semana. Todo mundo gosta de carnaval, quase todo mundo, e todo mundo gosta de futebol. E as duas coisas podem se misturar tranquilamente. E o Flávio entende bem de carnaval. O Celso não entende nada, bulhufas, mas o Flávio entende, já desfilou muitos anos. Tinha ala na Nenê, né? Vou comentar de novo pela Rádio Jovem Pan, o carnaval aqui de São Paulo. Eu gosto, não é que eu entenda, mas quem entende são os caras do samba mesmo, né? Mas eu vivi muito nesse pessoal. Entende, se você pessoal da no Nenê meio, e tal, dá pra saber alguma coisinha. Ou pega por osmose. Bom, o goleiro Bruno, ex-Flamengo, gente, recebeu um habeas corpus do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, e vai deixar a prisão. Ele está preso preventivamente desde 2010. Em 2013, ele foi condenado em segunda instância a 22 anos e 3 meses de prisão por envolvimento no assassinato e ocultação do corpo da ex-amante Elisa Samúdio, com quem ele teve um filho. A decisão do ministro permite que o Bruno recorra do crime em liberdade. Na argumentação da defesa, houve excesso de tempo para julgar o recurso de Bruno, além dele ter residência fixa e não ter antecedentes criminais, motivos que seriam suficientes para que o recurso fosse julgado com ele em liberdade. Na decisão do ministro, o Bruno não poderá se ausentar da localidade que definir como residência sem autorização do juízo e terá que atender à justiça quando for solicitado. De acordo com o advogado de Bruno, Lúcio Adolfo, o goleiro se emocionou quando ele soube que seria solto. Chorou até. Isso acontecerá assim que o alvará de soltura chegar ao local onde ele cumpre pena em Minas Gerais. Já aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça julgou o recurso de apelação do ex-goleiro Edinho, filho do Pelé, que foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico de drogas. A pena foi reduzida para 12 anos de prisão, mas ficou determinado que ele volte a ser preso em regime fechado, já que ele respondia em liberdade. Assim que o mandado de prisão for publicado, o Edinho vai ter que se apresentar às autoridades de Santos, segundo a defesa dele. E eles irão entrar com um pedido de habeas corpus para tentar revogar a prisão. No Rio de Janeiro, sábado será de semifinais da Taça Guanabara. Às 4h30 da tarde, o Fluminense pega o Madureira em Xerém. E em Volta Redonda, às 5 da tarde, tem o clássico Vasco e Flamengo. O principal reforço do Cruz Maltino, Luiz Fabiano, vai ser relacionado para o jogo. Ele está trabalhando. A gente, assim como os outros jogadores, a gente trabalha, quando o jogador é recém-chegado, a gente trabalha com carga e depois a gente vê a reação dele, o resultado. Ele vai sim, depende de como ele se sentir. Ele está há muito tempo sem jogar, mas ele é um dos que pode ser. O Wagner tem entrado bem também, daqueles jogadores... da turma dos jogadores que chegaram e estavam também um tempo sem jogar. E aí esses jogadores, eles têm que ter também a readaptação ao nosso jogo. E chegou numa época aí de clima muito quente, essas coisas todas. Então fui procurando, não só ele, como os outros, dando as oportunidades para que eles ficassem cada vez melhor. Ele agora já está bem melhor, bem próximo do que é a forma ideal dele. Agora é precisar de jogos. Então ele é outra possibilidade também. Flamengo e Vasco é um clássico que em qualquer situação vai ter muita rivalidade, mas o mais importante é que todos os atletas se respeitem dentro de campo, assim como as comissões se respeitam.
para que isso a gente possa transmitir para a torcida também e que a gente possa fazer um grande jogo com o Vasco, mas tudo dentro do seu limite. Somos grandes rivais, mas não somos inimigos. Isso é importante ser frisado para que a gente tenha uma partida de alto nível em todos os aspectos. Tentar surpreender a equipe do Vasco. Sinceramente, ainda não defini a equipe que vai começar jogando. Vou analisar junto com a comissão técnica esses 2 treinos. E estamos levando 20 atletas para a Volta Redonda com calma. Depois do que a gente for avaliar do treinamento, a gente definir a equipe que vai começar jogando. Hora de conferir a 6ª rodada do Campeonato Paulista. Todos os jogos serão realizados amanhã. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Vamos colocar a arte aqui. Santo André e Linense jogam às 10 horas da manhã em Santo André. O Palmeiras enfrenta a Ferroviária às 4h30 na Arena do Verdão. Acho que o Borja vai jogar, hein? Às 5 horas tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. São Bento de Red Bull Brasil, em Sorocaba, é isso? São Bento e Red Bull do Brasil, né? São Bento e Red Bull Brasil em Sorocaba. E Audax e Ituano em Osasco. 3 partidas às 7h30. O Novo Horizontino recebe o São Paulo em Novo Horizonte. E o Mirassol encara o Corinthians em Mirassol. E a Ponte Preta joga com o São Bernardo em Campinas. Tá? Deu? Deu? Então tá. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni ainda não definiu a equipe que vai enfrentar o Novo Horizontino. O volante Jusilei teve o nome registrado no bid da CBF e pode estrear com a camisa tricolor. O atacante Gilberto foi o destaque da entrevista coletiva desta sexta-feira. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Enquanto Leco ensaia passos da campanha presidencial, Gilberto entra em cena em ritmo de folia, tirando o sarro da reportaiada. Aí eu passei ali, tinha gente deitada ali no carro, hein, velho? Né, verdade. Tem uns bloquinhos, eu acho que a galera passou a madrugada nos bloquinhos. E dizendo que dessa água não bebe faz tempo. Eu, especificamente, estou há 9 anos aí no carnaval, então... Felizmente é ossos do ofício, né? Quero ver rebolar agora, Gilberto. Com a chegada do prato, você e o Chaves dançaram ou dá pra todo mundo sambar junto? Que isso, cara? Que pergunta é essa? Afinando a resposta... O objetivo maior de São Paulo é ser campeão. Então, eu não posso botar meus interesses pessoais na frente, nem o dele e nem o do Chaves. Acho que a gente se entende bastante, a gente brinca, a gente às vezes está ali dando risada. A gente quer jogar, claro que a gente quer jogar, todos queremos jogar, mas a gente sabe se pôr, sabe que a concorrência é forte e ele é um ótimo jogador. Mas quando tiver a oportunidade a gente tem que mostrar também. O abadá para a imprensa hoje aqui no CT só vale mesmo nos 15 minutos iniciais durante a conversa de Rogério Ceni com os jogadores. O bloco titular tricolor está indefinido. Também não sei, cara. Olha que eu pensei bastante, mas realmente a gente não sabe. Não foi montada uma equipe ainda para o jogo. Acho que hoje deve acontecer isso e vocês não vão estar. O aquecimento dos atletas não diz muito, é alegoria. Na apuração descobrimos: Denis, o goleiro, Cícero, suspenso, Tavares e Nem, machucados. Amanhã, sábado de carnaval, a bagunça é em Novo Horizonte, a 400 quilômetros da capital paulista. Viagem longa, cansativa, como desfilar na avenida. Sério? Não sabia, porque eu nunca fiz essa viagem e é 4 horas, né? 5? 6? Fico imaginando, né? Gilberto, o Chaves, Prato que está como titular. Não dá para você, sabe... Tem que cair muito de produção para você vislumbrar a possibilidade de ganhar a posição do cara. O cara foi contratado a peso de ouro. Resolve, chegou, marca gol. Já meteu 3 gols. 3, um na estreia, 2 no outro jogo. Quer dizer, é da seleção argentina.
É complicado, muito complicado. São Paulo, mas eu sei que, né, não, você comparar Prato com Chaves e Gilberto não dá para você comparar muito. Mas ainda assim, acho que o Gilberto e o Chaves são boas opções. São boas opções. Acho que o São Paulo está bem servido de atacante, sim. Mas tem o Prato que resolve tudo, né? Pelo menos está resolvendo. Aí são coisas diferentes, né? Não dá nem para... Precisa ter reserva, claro, mas aí não... São coisas diferentes, não tem como falar. São coisas diferentes, não tem nada a ver. É como se a gente fosse comentar física nuclear, né? Não dá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas bem diferentes. Eles não fazem o mesmo trabalho, entendeu? É diferente. Olha, o tricolor é o nosso destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Hoje no site tem uma entrevista exclusiva, só nossa, com o zagueiro Maicon. Ele completa hoje 1 ano desde que vestiu pela primeira vez a camisa do São Paulo num jogo e foi justamente contra o Novo Horizontino no Paulistão do ano passado. Coincidentemente, vai ser o mesmo adversário do São Paulo nesse final de semana. Então, um dos jogadores mais queridos pela torcida, o Maicon ainda não se considera um ídolo porque não conquistou nenhum título pelo clube. E ele está atrás dessa meta aí. Para você conferir a entrevista completa, acesse o site, está bem bacana, está muito bem escrita, tem fotos legais e ele fala... Ele conta alguns segredos, alguns bastidores do Rogério Ceni como técnico, fala que o Rogério Ceni uniu o grupo, fala desse estilo de jogo do Rogério Ceni que deixa a defesa um pouco mais exposta, mas ao mesmo tempo faz com que o time marque gols, que é o que faltava no São Paulo ano passado, porque ano passado o São Paulo tinha uma boa defesa, mas não resolvia. Olha, tá muito legal essa entrevista com o Michael, tá? Corra lá no site gazetesportiva.com e leia, urgente. O Maicon, ele chegou no São Paulo e logo foi assumindo essa liderança natural dele. Tanto que ele chegou, né, foi titular logo de cara, foi ganhando essa condição. Ele comenta aquela expulsão que não jogou lá na Libertadores também. Então, mas... Logo depois que foi contratado. Mico. Poxa vida, o São Paulo investe 6 milhões de euros para contar com o cara. Né, numa semifinal de Libertadores. Enfim, ele fala disso. Foi um valor muito alto para um zagueiro. Ele não tem nada a ver com isso. Ele se valorizou pelo que ele produziu dentro do clube, mas é um valor muito alto. Acho que o São Paulo jamais faria isso se não houvesse aquela urgência numa Libertadores América. Agora, ele tem tempo para, se redimir. Se redimir não no sentido de conquistar título e fazer com que essa relação custo-benefício realmente seja positiva para o São Paulo, porque no primeiro momento não foi, Flávio. O time está em fase de acerto. Nesse caso, ele é um jogador importante, atuou na Europa, ele tem uma vivência diferente, está acostumado a jogar dessa maneira, né, que é uma forma diferente de jogar futebol, de uma maneira mais ofensiva. Tanto que a gente nota que quando o São Paulo sobe, o Rodrigo Caio, que é mais jogador que ele, o Rodrigo Caio fica tímido aqui atrás, ele vai. Porque é natural, o cara já está acostumado com isso. O Rodrigo culturalmente fica, que é uma coisa de base aqui do Brasil, é de filosofia do Brasil, que a gente espera que mude. Então, até nesse aspecto, ajuda o São Paulo, sim. Beleza. O Thiago Salazar que fez essa reportagem e o José Vitor Ligeiro. Muito legal. Em clima de altíssimo astral, o Coringão quer aproveitar a importante vitória diante do Palmeiras na última quarta-feira para embalar de vez no Paulistão. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino antes do embarque para Mirassol da equipe. Confira. Amanhã o adversário é o Mirassol, mas o tema por aqui ainda é o clássico contra o Palmeiras. E o assunto que continua bombando no timão e nas redes sociais é essa caneta que Guilherme Arana deu em Michel Bastos na última quarta-feira. Foi um lance bonito, sim, Espero repetir mais vezes. A vitória em cima do maior rival melhorou ainda mais o clima no elenco corintiano. Se continuar assim, vamos chegar longe, surpreender muitas pessoas. Eu acho que o ambiente está fechado, muitas brincadeiras no WhatsApp, apelidos. Então acho que tem que haver essa descontração, mas quando entrar dentro de campo é seriedade e vamos em busca do resultado. Outro motivo pelo bom ambiente do time é que muitos dos jogadores que compõem o grupo foram formados nas categorias de base do timão. A gente ganhou muitos títulos na base, está tendo essa oportunidade de poder mostrar para o povo corintiano. Então acho que chance mais que merecida. A gente aguarda por esse momento, então por isso que a gente está
aproveitando o máximo, correspondendo dentro de campo, mostrando a cara do Corinthians, que é raça, é vontade. E a gente que é criado na base, a gente sabe como que é a pressão desde lá. Por falar na base, o Corinthians terá muitos garotos em campo amanhã contra o Mirassol. O objetivo do técnico Fábio Carille está em preservar o time que na próxima quarta-feira enfrenta o Brusque em Santa Catarina pela Copa do Brasil. Fagner, Balbuena, Romero e Rodriguinho foram poupados. Léo Príncipe e Pedro Henrique estão confirmados. E dessa vez, o ataque corintiano vai contar com 2 homens na frente. Casim e Jô, que está de volta ao ataque corintiano. Como é que é para um lateral chegar ali na linha de fundo, olhar para a área, tá o Casim e o Jô para cruzar? Fica fácil, porque os dois são fortes, são altos. Uma bola alçada ali, você sabe que eles vão brigar para ganhar, então é uma referência muito boa quando eu chego no fundo para fazer a área. Espero chegar no fundo nesse jogo e eles concluir com gol. E para manter essa reportagem atualizada, que tal repetir o que está bombando na rede? Até o Romero também deu lençolzinho e tal. O Corinthians estava... Um dia mágico pro Corinthians, né? A coisa começou feia, mas foi bom. Eu não gosto... Surpreendente, eu diria. Eu não gosto de 2 atacantes, não. Mas não acredito que o Carille, que tem uma cabeça legal, atualizada, que ele vai meter os 2 enfiados na área. Senão, vai ajudar o Mirassol. Você bota na linha de 4 ou bota até um zagueiro atrás, você vai... Não ajuda, os 2 jogadores não participam do jogo. Acho que eles vão... Ao contrário, acho que o Corinthians não vai jogar com ninguém de referência. Vai cair um para cada lado e vai abrir para quem vem de trás. É a única maneira que eu consigo imaginar. Não consigo imaginar aqueles 2 pivôzões parados lá. Acho que não existe mais, né? O Carille conhece futebol mais do que a gente. Não vai fazer isso. Esse 4-4-2 é uma forma de se falar. Eu diria que o Corinthians vai jogar no 4-6-0. Aí sim, você não vai dar essa referência, essa molezinha para o adversário, embora, claro, com 2 grandões lá na área, quando você cruza, o cara tem a possibilidade. Mas se ficar parado, não dá. Vai ser um time liberado pelos lados, na hora da bola parada eles vão entrar na área, mas é um jogo complicado, né? A cidade chama Mirassol. Tá pouco calor aqui, imagina em Mirassol, né? E o Mirassol tá jogando futebol legal, né? Deu uma canseira no São Paulo domingo passado. Já tá acostumado com o clima lá. Tá, e o Corinthians sem dessa euforia, depois que você tem uma vitória épica como essa do Corinthians, você costuma dar uma baixada psicológica, né? Que não baixe muito não, senão o sol que eles vão ver não vai ser um sol muito agradável. O que é o futebol, né? O Corinthians é considerado a 4ª força, que o São Paulo contratou Prato, o Gilcilei, Palmeiras, o elenco Até dos perguntei sonhos, se não era o pior elenco. O Santos, pois é. E aí, vamos imaginar que o Corinthians consiga a façanha, que é difícil, o Flávio lembrou bem, de ganhar do Mirassol no final de semana. E aí? Vai ser do Corinthians a melhor campanha do campeonato. Que coisa, hein? A 4ª força com a melhor campanha. Eu torço, porque eu torço pelo Carille, mas que ele é muito legal. Mas não se entusiasmar com o campeonato regional, né? Não, sim, claro. Ano passado, só lembrando, o Internacional foi campeão regional, Santa Cruz foi campeão regional, o América Mineiro foi campeão regional, onde eles estão, né? Então, isso aqui é apenas uma fase de pré-temporada. Não levem campeonato paulista como referência, nem para o bem nem para o mal. O Tite, campeão do mundo, não passou nem de fase no Campeonato Paulista, caiu logo na segunda fase. Terceiro colocado no grupo D, com 7 pontos, 1 atrás da Ponte Preta e 6 atrás do líder Mirassol, o Santos não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória, viu, Gamberini? Amanhã, contra o Botafogo na Vila Belmiro. O repórter Fernando Gavini esteve lá no seu CT, o CT Rei Pelé, acompanhando a sexta-feira do Peixe. Do último treino do Santos, antes do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, só foi possível registrar os minutinhos finais. Com Ricardo Oliveira em campo e pronto para jogar agora todos os jogos que tiver pela frente. Me encontro muito forte fisicamente, os meus trabalhos são sempre bem feitos, prévio de treino, antes de treino e após os treinos, aquele trabalho de recuperação e de jogos também. Ricardo Oliveira está pronto para jogar, mas está também claramente incomodado. O atacante considera injustas as críticas que o time vem recebendo e se recusou a comentar a invasão de torcedores que aconteceu ontem aqui no CT Rei Pelé. Cerca de 30 pessoas entraram na parte reservada pelos jogadores e acabaram sendo recebidas pelo técnico Dorival Júnior. Eu acho que esse é um assunto que não deve ser abordado.
Eu vim aqui hoje para falar com vocês a respeito de futebol, que é a respeito daquilo que eu sou cobrado e é aquilo que eu lido há 17 anos. Ricardo Oliveira acredita o mau momento deste começo de temporada a reconstrução do time, que tem jogado muito desfalcado de atletas importantes. Lucas Lima está fora, o Renato está fora, o David Braz ficou fora, se recuperando de lesão. Eu fiquei fora, se recuperando da cachumba. Ao mesmo tempo que parece saber os motivos que levaram o Santos a viver esse mau momento, Ricardo Oliveira afirma que gostaria de contar com a torcida como aliada para ajudar o Santos a sair dessa situação, coisa que não está acontecendo. O que eu não consigo entender é que a minha torcida, conhecendo os jogadores que tem, um time que está jogando há 2 anos juntos, que tem dado sempre o seu melhor em prol do clube e que nunca deixou de honrar essa camisa, não esteja do meu lado hoje. Por tudo isso, nada melhor do que uma vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado para trazer a torcida de volta e fazer Ricardo Oliveira voltar a sorrir, porque o atacante está longe de estar feliz. Eu não posso estar feliz, tá? Eu não posso. Eu não tenho por que estar feliz com tudo isso que está acontecendo. Mas eu venho aqui para trabalhar. E sempre que eu venho aqui para trabalhar, eu nunca volto para casa com um sentimento de que eu poderia ter dado mais. Eu sei que eu deixo tudo e eu vou defender a toda custa, seja contra quem for, quem ficar diante de mim, fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou defender esse time. Porque eu sei que nesse time existe trabalhadores, cara de caráter, amigos, e que juntos nós estamos remando. Talvez ainda faltou ganhar força, mas juntos a gente vai ganhar força. Daqui a pouco a gente sai dessa situação. Eu falei em estupidez essa semana, Flávio, e continuo achando uma estupidez, sabe? O comportamento de torcedores aqui no futebol brasileiro. O Santos foi vice-campeão brasileiro quando ninguém apostava nada. E aí, por causa de 2, 3 jogos, aí tem gente que já se acha no direito de invadir centro de treinamento, de cobrar jogador, e ainda faz reunião com o técnico, com o dirigente, com o Elano, com o Léo. Aí você vê a contrariedade do Ricardo Oliveira. Eu não quis ser mais claro, até para não botar mais lenha na fogueira, mas ele está extremamente desconfortável com esse tipo de situação. E o clube tem responsabilidade. O clube tem responsabilidade, que é quem deve garantir a segurança do torcedor. Ah, por que segurança? Não houve agressão, não houve nada, mas houve intimidação. E intimidação é inaceitável em qualquer lugar, é o seu trabalho. Ou seja, está no seu local de trabalho, e aí vem alguém te intimidar cobrando que você faça melhor o seu trabalho. Poxa vida, Flávio, eu acho isso inaceitável, não consigo aceitar como algo normal do futebol. Imagine o Dorival Júnior, um homem sério, profissional, estudioso, que está no local de trabalho dele e esse local é invadido por uma cambada de vagabundos. Porque ontem à tarde, que me consta, as pessoas normais, pessoas de bem, as pessoas que ganham dinheiro honestamente estavam trabalhando. E os vagabundos, ou que ganham dinheiro desonestamente, estavam lá. Mas isso é uma falência da segurança pública mesmo, porque não é o Dorival que vai brigar com esse bando de vagabundos, né? A polícia que devia impedir. Por que não invade a sede dos caras? Invade lá e vê se tem alguma coisa que vocês vão achar para fechar. Vão achar, mas não querem, né? O Palmeiras divulgou agora há pouco a lista de relacionados para a partida deste sábado contra a Ferroviária e não vai ser dessa vez que o Miguel Ángel Borja fará a estreia com a camisa alviverde. Tudo bem, vai. O Felipe Melo também está vetado pelo departamento médico, tomou 20 pontos no supercílio depois do choque dele com o companheiro Mina. Hoje foi dia de entrevista do técnico Eduardo Batista, que projetou o confronto com a Ferroviária amanhã e a pressão sofrida após o derby. Veja com Vinícius Rodrigues. Boa noite, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Depois da derrota para o Corinthians, 1-0 quarta-feira, o próximo compromisso do Verdão é amanhã, sábado, contra a Ferroviária, 4h30 da tarde, no estádio do Allianz Parque. Para a partida, o clima é de mistério por parte do técnico Eduardo Batista, que resolveu fechar as atividades nesta sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Nenhuma pista sobre a equipe que entra em campo, porém, Felipe Melo, volante com ferimento no supercílio, deve ser desfalque, ainda não há certeza. Caso ele não atue, o volante Thiago Santos ocupa a vaga. O meio de campo deve ser mantido com Rafael Veiga, Michel Bastos, Dudu e Queno, foram bem na partida
contra o Corinthians e no ataque o William Bigode. A gente testa algumas coisas que podem ser feitas no jogo, né? E eu acredito, e vocês hoje, né, da imprensa observam tudo, filmam tudo, né? Todos vocês têm um conhecimento tático importante, né? E acaba escrevendo isso ou falando isso nas mídias. Então são situações que a gente procura, ontem passamos a manhã e a noite olhando a Ferroviária, né? E algumas coisas que podem acontecer amanhã nós vamos tentar prever hoje. Não dá para fazer um grande treinamento, né? O pessoal ainda, a gente não sabe nem se vai conseguir fazer esse treinamento. Eu estou esperando os atletas chegarem para ver o nível de recuperação, mas o que der para a gente fazer e vocês não entregarem para o meu adversário. Você falou do jogo da Ferroviária com o Santos. Em alguns momentos a Ferroviária defendeu até com 5 jogadores, então teve muita dificuldade para conseguir criar chances. E vocês no segundo tempo, agora na quarta-feira, tiveram dificuldades quando o Corinthians também se fechou. O que você acha que o Palmeiras vai ter que mostrar para conseguir ter mais facilidade para conseguir furar uma barreira que vocês provavelmente vão ter que enfrentar novamente amanhã? Concordo com a sua pergunta, mas eu não vou responder, porque se eu te falar, eu vou dar arma para ele. É isso que a gente vai treinar agora. Nós tivemos dificuldade e o Corinthians se fechou com uma linha de 6, e a Ferroviária, em alguns momentos, se fecha com uma linha de 6. Né? Então, eu vou me furtar dessa resposta aí, senão eu vou. É o que a gente vai trabalhar, mas concordo plenamente, a gente vai tentar trabalhar para escapar disso. Então é isso, amanhã, 4h30 da tarde, Palmeiras e Ferroviária, os melhores momentos, domingo no Mesa Redonda, aqui da Academia de Futebol, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Para furar uma linha de 6, você tem que ser mais rápido na troca de bolas e tentar um drible que desarme, né? Mas os caras que poderiam vir de trás para ajeitar isso, o Tietê e o Moisés, o Eduardo jamais teve, né? Os dois se machucaram, você está remontando o time, é complicado isso. Tomara que o Palmeiras ganhe para dar uma baixada de bola. Bom, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Um erro como o do clássico Corinthians e Palmeiras feito pelo árbitro pode acabar com a carreira dele? Deu que sim, 51% dos votos. Então, ainda bem que foi quase um empate. Sim, não, né? Então, enfim, entre vivos e feridos, vamos seguindo. Gente, domingão, 9 da noite, tem Mesa Redonda ao vivo. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Segunda-feira estamos aqui, tá? Juízo no Carnaval. Beijo. Nos vemos no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Abraço, tchau. Tchau.